Oi, gente. Segunda-feira, Evangelho tirado de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. O Evangelho de hoje, o trecho do Evangelho de hoje, eu acho que é um dos mais impactantes que nós temos, porque mostra Jesus expulsando os vendilhões do templo de Jerusalém. Sem dúvida nenhuma, é um fato, é um retrato de um momento na vida de Jesus que não podia faltar, porque ele sempre foi muito corajoso, embora doce, terno, extremamente meigo, mas ele sempre foi muito corajoso, muito objetivo, muito assertivo. E ele não poderia deixar acontecer aquilo e ele deixar em branco. Olha, você imagina comigo, ele frequenta o templo sua vida inteira, toda a sua vida, Jesus estava presente no templo, pelo menos nas grandes festas. Ele, quando morava em Nazaré, ele estava presente nos grandes momentos e depois, na sua vida pública, a ida ao templo, a estadia no templo, era uma realidade acontecida muito mais a miúde. Ele sempre estava, a vida dele foi toda vivida em torno do templo. E ele sempre viu aquela realidade de abuso do lugar, abuso da situação daqueles homens que tinham acesso ao templo e à sua autoridade. Mas agora ele está, nesse momento do que nós vemos hoje, ele está ciente de que sua vida física, sua vida nesta terra, sua vida mortal, estava acabando. Porque ele sentia que havia todo um clima contra ele e aquilo ia, de uma maneira ou outra, estourar, ia virar uma realidade palpável. E ele poderia morrer, ele sabia que morreria. Não era adivinhação, nem antecipação, nem visão. Era uma questão lógica de quem conhece a sua situação de vida. Então ele deve ter dito, não, é agora, porque eu não posso ir embora deixando essa realidade em branco. Eu não posso ser omisso. E ele então pega, faz um chicote de cordas e toma uma atitude concreta, porque palavras ele já as tinha usado e muito. E ele então toma uma atitude que é realmente chocante e expulsa aqueles vendilhões do templo. Então eu tenho cá comigo que isto foi um gesto corajoso e um gesto didático, é uma lição que talvez nós tenhamos que usar na nossa vida, no nosso dia a dia. Não de maneira tão enfática, não de maneira tão plástica, nós não podemos ser violentos, ele mandou oferecer a outra face, mas eu vejo que no caso dele, ele tinha autoridade e ele reforça essa autoridade dizendo, destruí este templo e eu o reergo em 3 dias. É claro que ele está falando da sua ressurreição, o templo é o seu corpo, mas é uma autoridade que ele podia exercitar e não se omitiu. Agora eu, à frente da minha casa, como pai, como mãe, eu preciso ter mais atitudes corajosas, não violentas, até porque a lei hoje é conivente com o erro, é conivente com as barbaridades que acontecem. Nós vemos isso não só dentro do âmbito de família, mas em todo o âmbito da sociedade. As coisas mais ilegais, anticonstitucionais, absurdas acontecem e nós ficamos quietos, somos cúmplices e isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma postura, nem que seja verbal. Eu diria mais, uma postura de exemplo, uma postura de exemplo de vida, mas não podemos nos omitir. Pense bem.